Dando continuidade, então, aos dispositivos de comando, né, para circuitos de acionamentos, hoje a gente vai trabalhar com o relé temporizador, tá? Como funciona e alguns exemplos aí de aplicação, tá? Então, o relé temporizador ele é dividido em três, né? Tem três tipos diferentes de relé temporizador. E nós vamos apresentar aqui cada um deles neste vídeo. Antes de apresentar os tipos de relé temporizador, vamos verificar aqui ele é, como que ele é constituído, tá? Então ele é constituído basicamente por três circuitos, né? Uma fonte de tensão, então isso se ele for do 120, a entrada for 127 volts ou 220 volts, ele vai ter que converter corrente alternada, ele vai ter que converter para corrente contínua numa tensão de 12 volts, né? Afinal, o relézinho ele não vai funcionar, não vai ser ativado na bobina dele com 127 volts. Então tem que reduzir a tensão e transformar para uma tensão contínua. Ele vai precisar de um circuito que gere essa temporização. Geralmente um circuito com um integrado, né? Acionado aí com um capacitor que vai fazer o tempo, dar o tempo, né, para ativar o relé, né? E daí o relé de contatos. Então, vamos pegar aqui uma imagem, ó. Esse é um relé temporizador aqui por dentro. Então, se você observar aqui, nós temos uma fontezinha que alguns chamam de fonte zenada, tá? Na verdade, aqui está a entrada, ó, onde você coloca a fase, né? Se você pegar aqui do lado, é onde você vai colocar a fase. E tem um resistor e um capacitor, tá? Então, esse capacitor em série com esse resistor aqui, ele está fazendo uma espécie de divisor de tensão, tá? Já que o capacitor em corrente alternada, ele com a impedância dele, ele funciona aí como se fosse um resistor. Então, ele divide a tensão. A maior parte da tensão vai ficar em cima de um dos dois, provavelmente em cima do resistor, né? E a outra parte vai ficar em cima do capacitor, que seria os 12 volts, né? Que é o que até 18 volts, que é o que está pedindo aqui para alimentação desse aqui, que é o relé, tá? Então todo esse circuito aqui é em função de ativar ou desativar esse relé. O relé, para quem já viu o vídeo anterior sobre contatores, vai funcionar exatamente como contator. Então aciona a bobina e movimenta os contatos de acordo com o acionamento ou desacionamento da bobina. Mais tarde a gente vai ver exatamente como que ele funciona. Então tá aqui, tem os dois elementos que vão abaixar a tensão, tem os diodos que vão retificar para se transformar em tensão contínua, né? E daí essa tensão contínua que vai acionar aqui um circuito integrado, né? Que vai fazer o controle do tempo, tá? Então esse tempo depende do capacitor que está aqui, que vai carregar o capacitor e depois ativar o circuito, e também depende do potenciômetro, que é um resistor variável que você vai conseguir aumentar ou diminuir o tempo de acordo com o tipo de relé, tá? Tem relé que vai de 0 a 30 segundos, tem relé que vai de 0 a 1 minuto e assim vai. Tem maiores tempos aí. Mas isso aí depende de acordo com o que você precise, né? E o relé vai ter esse resistor variável, que é um potenciômetro, e ele que vai controlar o tempo aí então, tá? E por último, então, o relé em si, que é esse, que eu já falei, essa caixinha aqui, e a gente pode observar que desse relé temporizador, ele tem algumas características aqui que a gente pode citar. Por exemplo, a alimentação da bobina é 18 volts corrente contínua, por isso que tem que diminuir
a tensão e retificar o sinal, né? Para alimentar aqui a bobina. E isso é a tensão na bobina. Agora, a tensão nos contatos, ele pode ser até 10, pode passar nesses contatos aqui até 10 amperes, né? E até 250 volts, tá? Então, isso aqui é onde que vai estar ativada a carga, tá? Lembrando que é justamente uma separação aqui. Então, o circuito eletrônico vai acionar só a bobina. E esse contato aqui é um circuito separado. Ah, quero acender uma lâmpada, por exemplo, com esse relé temporizador. Então, eu vou colocar um contato aqui, chegar com a fase aqui, né? E sair com o retorno para a lâmpada através desse contato aqui, que é o aberto, né? Daí, quando passa o tempo, ele fecha o contato e acende a lâmpada. Nós vamos ver isso aí mais detalhadamente nos próximos slides. Então, isso aqui que está dentro de um relé temporizador, tá? Então, por fora, fechadinho, ele é desse jeito lá. E daí é representado o A1, que é a entrada, né, desse sinal, o A2, que é a saída aqui. Então, para você alimentar, você tem que alimentar, vai alimentar se o contator é 127 volts, você vai colocar a fase no A1 e o neutro no A2. Se ele for 220 volts, então você vai colocar a fase, as duas fases, fase R no A1, fase S no A2. E daí ele tem os contatinhos aqui, que são os contatos, diferentemente do contator, né? Ele tem uma entrada em comum e daí duas saídas, que é o normalmente fechado e o normalmente aberto. O mesmo contato ele vai ter as duas saídas. Esse relé que está aqui é um relé estrela-triângulo que a gente vai olhar daqui a pouco, tá? Então aqui é onde que, ó, o tempo mínimo que ele pode fazer é 3 segundos e o tempo máximo 30 segundos para esse relé que está aqui na imagem, tá? Então, nós temos aqui, ó, a entrada, aqui tem dois contatos, ó, a entrada 15, 16 que é a saída fechada, 18 que é a saída aberta. Daí o outro contato, que a entrada é o 25, o, o esse aqui só é contato normalmente aberto, ó. Então daí só tem a saída 28, que seria o contato normalmente aberto. Nós temos dois tipos de contato aqui, um com duas posições, né? E esse aqui que só tem o contato normalmente aberto, tá? Então, agora que a gente já falou de todas as características do relé, né, em si, do circuito, vamos verificar quais são os três tipos de relés temporizadores que eu já citei no início lá. Tem o relé com retardo na energização, né? Já vamos ver o funcionamento dele detalhadamente. Tem o relé com retardo na desenergização, tá? Ou seja, ele é o contrário desse aqui, um é o contrário do outro. E tem o relé estrela-triângulo. Esse aqui é uma mistura dos dois primeiros, tá? E tem uma aplicação única, né? Que é utilizado aí no acionamento de motores na partida estrela-triângulo, coisa que a gente vai trabalhar em vídeos mais adiante aí, tá? Então vamos lá, vamos ver o primeiro lá, relé com retardo na energização, primeiro a simbologia, né? Então voltando aqui, ó, a gente tem a representação A1 e A2 do relé, então a bobina está sendo representada no desenho, no esquemático, vai estar representada desse jeito aqui. Desse jeito para o relé com retardo na energização, tá? E a simbologia do contato, como eu falei, ó, tem uma entrada única, né? E se você precisar usar o contato normalmente fechado, você vai usar o 15 com o 16, tá? Se você precisar usar o contato aberto, você vai usar o 15 com 18. No próximo slide já vai aparecer a forma gráfica de funcionamento, mas já citando aqui, ó, a partir do momento que o relé com retardo na energização, esse retardo aqui está se referindo ao acionamento do relé em si. Lembra lá que vai ser quando você alimentar o relé, ele vai acionar, ele vai diminuir a tensão, vai acionar um circuito temporizador só depois que esse circuito do integrado lá, do circuito integrado
passar o tempo é que ele vai alimentar a bobina do relézinho lá, né? Então, a partir do momento que você ativar o A1 e o A2, alimentar o A1 e A2, vai passar o tempo e só depois que passar o tempo é que vai mudar de posição esse contato. Ele vai sair do 15 para o 16 e vai ir para o 15, do 15 para o 18. Então ele vai, como se fosse uma alavanca, ele vai ser empurrado para cá, tá? Se eu desenergizar a bobina, aí ele volta à posição inicial, tá? Então, relé com retardo na energização significa que ele vai contar o tempo e depois vai mudar a posição da chave do relé, tá? Graficamente a gente pode apresentar dessa forma aqui, ó. Então, esse gráfico primeiro aqui é a alimentação da bobina entre o A1 e A2. Então, no exato momento que e esse segundo gráfico aqui seria o acionamento da chave, tá? Então, no exato momento que eu alimento, ó, ele não consegue, ele não comuta a chave, tá? Ele conta o tempo que é especificado lá através do circuito integrado, né? Passado esse tempo, aí ele muda a posição da chave do relé, tá? Então é dessa forma que funciona aí o relé temporizador com retardo na energização. Vamos para o próximo tipo de relé, que é o relé com retardo na desenergização. Ó, veja que muda a simbologia, tá? Aqui a simbologia é um X, tá? Para retardo na energização, e o retardo na desenergização é um totalmente preenchido aqui, ó, né? Totalmente pintado aqui. Então, quando você vê esse aqui, é um relé com retardo na desenergização. O contato aqui, ó, 15, 16 e 18 é igual, né? Tá? E lembrando também que essa forma aqui, ó, né? Ele para dentro, tá? Como se fosse pro lado de cá, é o contato com o retardo na energização. E quando for para fora, é o retardo na desenergização, tá? Então tem esse detalhezinho também. Então 15, 16, 18. E você ele vai funcionar da seguinte forma, ele funciona ao contrário do relé na energização, como eu falei. Então, a partir do momento que você alimenta a bobina, ele já atua o contato, tá? Daí ele conta o tempo e desativa. Então, ele é retardo na desenergização, porque depois que passa o tempo, ele desliga aqui, ele volta para a posição inicial. Ele atua imediatamente junto com o acionamento do A1 e A2, né? Com a alimentação do A1 e A2. Passa o tempo e depois ele volta para a posição inicial. Para fazer ele funcionar novamente, você vai ter que desligar a bobina, né, as entradas A1 e A2 e acionar novamente, tá? Então, está aqui graficamente representado. De novo, o primeiro gráfico aqui em cima é a bobina, o acionamento da bobina, e o segundo é a comutação dos contatos. Então, quando eu alimento a bobina, exatamente no momento que eu alimento a 1 e a 2, né, o contato vai comutar, tá? Junto, no mesmo instante. Daí vai começar a contar o tempo. Quando passa o tempo, o contato volta à posição inicial, tá? E o mesmo que eu mantenha a bobina acionada, ele vai manter essa situação. Eu só vou conseguir reiniciar esse relé, fazer ele funcionar de novo, depois que eu desligar e ligar novamente, tá? Então, esse é o princípio de funcionamento do relé temporizador com retardo na desenergização. Por último, nós temos o relé estrela-triângulo, que ele funciona como se fosse ele utiliza dois contatos, né? Quando a gente for trabalhar aí com a partida estrela-triângulo, você vai ver que primeiro tem que ativar uma parte do circuito, que é chamada estrela. Então esse cara vai atuar primeiro, daí passa o tempo, ele desatua esse cara que é o estrela e atua esse cara que é o triângulo, né? Só que para não dar curto-circuito lá no motor, né? Tem que ter um tempinho de comutação entre o desacionamento desse para o acionamento desse, tá? Então,
é representado dessa forma aqui, os relés estrela-triângulo, usando os dois contatos aí, tá? E daí o princípio de funcionamento é esse, ó. A partir do momento que você atua aqui, alimenta o relé, né? O contato da estrela já atua junto, então ele é um retardo na desenergização, né? E conta o tempo. Passa esse tempo, ele desatua, e daí um circuito integrado ele dá mais um tempinho lá de 60 milissegundos, que é o tempo necessário para não dar o curto, tá? E daí faz com que acione o contato triângulo, tá? Que vai ficar ligado aí, digamos assim, para sempre, né? Até desligar o circuito lá, tá? Então tá aqui, ó. Então é dessa forma que funciona aí também o estrela triângulo, tá? Esse relé a gente vai trabalhar mais tarde aí quando fizer a devida aplicação dele, né? A aplicação única para ele, tá? Daí entrando em miúdos com os primeiros dois relés, que é o retardo na energização e retardo na desenergização, né? Os contatos deles aqui, ó, 15 e 16. E para diferenciar do contator, então ele é KT, K maiúsculo e o T minúsculo, que seria relé temporizador, né? Daí se você tiver mais de um relé, KT1, KT2, KT3, a gente utiliza para representar a bobina e utiliza para representar os contatos, tá? Então, o normalmente aberto, ou se você precisar um contato normalmente aberto, vai ser entre o 15 e o 16, e o 18, né? Se você precisar um contato normalmente fechado, vai ser entre o 15 e o 16, tá certo? Tem contatores, a maioria deles só tem um contato, mas se tiver mais de um contato, então sempre o 5 vai ser o comum, né? O 8 vai ser o normalmente aberto e o 6 o normalmente fechado. E daí o número que vem na frente é a posição. Então o primeiro contato, né, vem um na frente, você com um contato vem o 2 na frente e assim por diante, tá certo? E agora vamos fazer um exercício, uma atividade prática aqui para a gente verificar o princípio de funcionamento do relé temporizador. Então, utilizando todos os conhecimentos já adquiridos, ou seja, com botoeiras e contatores, não vamos descartar o que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Faça um circuito de comando para que uma lâmpada seja ligada por um botão e permaneça ligada por 5 segundos. Então, vamos lá para o simulador. Lembrando que agora a gente está usando o CAD Simu para simular esses circuitos. Então, para adiantar um pouquinho, eu já deixei aqui meio que pronto o circuito, tá? Então, eu coloquei aqui a fase que é o L e o neutro, né? As linhas. Já passei elas aqui, que elas vão ativar todas as saídas. Faltou aqui colocar a linha no K2, né? Para quem quer saber como que faz, pode assistir aí o vídeo que eu passei sobre contatores, que daí eu faço todo o processo, né? De utilização do CAD Simu, que é o simulador que a gente vai utilizar aqui. Então, só vou acrescentar aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma chave normalmente fechada, um botão normalmente fechado, estou utilizando, para poder acionar, desativar o circuito quando terminar o processo, né? O botão S1, podemos mudar aqui, né, para ficar nos padrões que a gente está acostumado, chamar isso aqui de B0, né? Então aqui está o B0, contatos 1 e 2, vamos chamar de 1 e 2, que é o que a gente vê nas botoeiras normalmente. Vou mudar o nome aqui, tá? Daí o botão B1, vamos chamar ele de B1. Isso a gente faz clicando 2 vezes no circuito. Geralmente no botão ele não vem como 13 e 14, ele vem como 3 e 4, que é o contato normalmente aberto. Daí nós temos o contato
selo, que a gente normalmente aberto, né? Um contato auxiliar do contator K1. Então, ó, esses dois pertencem ao mesmo contator. Aqui é a bobina e aqui é o contato, tá? 13 e 14, é isso mesmo, tá? E o A1, A2, que é o K1. Daí a simbologia do relé temporizador com retardo na energização, tá? Que é referente a esse contato aqui, ó, tá? Então, quando passar o tempo desse cara, ele vai atuar. E aqui o K2, que é o que vai fazer o acionamento aqui da lâmpada, tá? Então, só vamos trocar aqui o nome para K2, senão ele não vai identificar que é daquele contator. K2. Ok, tá? Então, esses são os contatos principais do contator K2 que vai acionar a carga, que nesse caso é a lâmpada, tá? O circuito está pedindo o seguinte, que vamos voltar lá para o enunciado, só para a gente confirmar. Utilizando todos os conhecimentos, faça um circuito de comando para que uma lâmpada seja ligada por um botão e permaneça ligada por 5 segundos, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar isso daí aqui no circuito? É o seguinte, essa chave aqui, ela vai ter que dizer, o K2 é o que vai ser responsável por ligar o contador. Então, 5 segundos depois, vai ter que desligar. Então, vou ter que usar o contato normalmente fechado desse relé temporizador para desligar K2, tá? Então, só vamos completar aqui, pegar as linhas aqui para completar o circuito. Vamos fazer a lâmpada ir até o contato principal do contador K2 e do contato principal do contador K2 vão até a fase, né? Então, ó, fecha o circuito fase, passa por uma chave que nesse caso é o contato K2, principal do K2, passa pela lâmpada, né? E vai para o neutro, tá? Agora o K1. Vamos começar aqui do B0, né? B0 vem para fase. Vou mandar ele ali na fase. Do B0 vai para o B1. Número 2 do B1, do B0 vai para o 3 do B1. E em paralelo aqui a gente vai... Bom, mas primeiro vamos acionar a bobina do K1, que é através do B1 que vai ser feito isso. Então vamos colocar aqui. Né? Pronto, acionando a bobina do K1. Agora em paralelo aqui a gente coloca o contato selo, né? Que vai servir única e exclusivamente para manter o circuito, o botão B1 energiza o circuito e o K1 mantém o circuito energizado mesmo quando eu tiro o dedo do botão, tá? Que isso a gente já viu lá no exercício, no vídeo, né, que a gente fala sobre os contatores, sobre o contator. A bobina do relé temporizador ela vai estar aqui em paralelo, né, com a bobina do contator K1. Vamos fazer o seguinte, ó, posso até tirar esse K2 ali, ó, porque daí eu estou usando um contator a mais, meio que de grátis, né? Vamos só. E aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui, tá? Eu posso tirar esse K2 aqui, ó, vamos apagar ele. E vamos colocar esse contato aqui do relé temporizador, né? Colocar ele aqui, ó, para desligar o circuito já de cara. Tá? Então vamos colocar aqui a linha. Vamos ter que ligar aqui de novo. Tá? Vamos ligar esse cara aqui em cima. Pronto. E daí esse circuito aqui, ó, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Ah, tem que mudar o nome aqui, né, para K1. Vamos lá, então, para cá. E agora é o contato principal de K1 que vai fazer isso aqui. K1, tá? Então,
vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Quando apertar o botão, vai energizar a bobina de K1 e também a bobina do relé temporizador KT1. Vai começar a contar, vai acionar a lâmpada, porque o K1 ligou, o contato principal de K1 fechou aqui, vai ligar a lâmpada, né? Vai começar a contar o tempo. Depois que passar o tempo, vai sair dessa, a chave do relé temporizador vai sair dessa posição e vir para o 18, né? E saindo dessa posição, ele vai fazer com que desligue o K1. Desligando o K1, então ele abre o contato e desliga a lâmpada, desenergiza a bobina do contato do relé temporizador e daí desliga o circuito, tá? Desliga todo o circuito. Se eu apertar de novo, vai funcionar, tá? Então vamos simular lá para ver se isso aí é verdade. Vamos lá, aperta aqui, ó. Conta o tempo, ó. Tá com tempo curto. Então vamos ver se tem aqui como trocar o tempo. Mas é isso aí, ó. Tá funcionando. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então, apertando o botão, ele acende a lâmpada, passa o tempo, desliga a lâmpada. Então tá realizada aí a primeira prática com o relé temporizador. Vamos lá para a segunda prática agora. A prática 2, sim, agora ela faz ao contrário. É para quando pressionar o botão, demore 5 segundos para desligar, para ligar o circuito, né? Então, quando aperta o botão, 5 segundos depois, ele liga a lâmpada, tá? Daí eu vou usar o outro botão para desligar a lâmpada. Então, eu vou apertar o botão, vai demorar 5 segundos, só 5 segundos depois é que vai ligar a lâmpada. E daí eu uso o B0 para desligar, tá? Então vamos fazer isso aí lá. Agora eu vou precisar de utilizar o contador K2. Então, o circuito que está semi-pronto aqui, tá? Só vou explicar o que foi feito aqui para realizar essa modificação. Então, agora quando apertar o botão, vai acionar o circuito, o relé temporizador, mas a lâmpada não vai acender, só 5 segundos depois que ela vai acender. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o contato normalmente aberto do relé temporizador acionando a bobina do K2. Eu não coloquei o nome aqui ainda, vamos colocar K2, né? Porque daí esse K2 é que vai acionar a lâmpada, tá? Vamos colocar aqui K2, tá? E depois, então, só que para que o relé temporizador acione K2, precisa manter ele acionado. Então, eu vou ter que usar o K1 somente com o objetivo de manter a bobina do relé temporizador energizada. Então, vou colocar aqui, então, ao apertar o B1, vai energizar a bobina do K1. Vai também fechar esse contato selo aqui para manter energizado a bobina. E vai alimentar a bobina do relé temporizador KT1. Quando passar o tempo do relé temporizador, ele vai fechar, ele vai mudar de posição o contato, vai vir de 16 para 18, alimentando a bobina do contator K2. Alimentando a bobina do contator K2, fecha o contato principal e acenda a lâmpada aqui. Então vamos ver a simulação. Apertando B1, aciona, ó, não acendeu a lâmpada, passou o tempo, agora acendeu a lâmpada, tá? Então para desligar eu aperto B0, que desliga o K1, né, que daí desalimenta todo o circuito. Então, tá aqui, ó. Aciona K1, mantém energizado o relé temporizador, muda de posição a chave do relé temporizador depois que passa o tempo, aciona a bobina de K2 e assim fecha o contato principal acendendo a lâmpada. Pressionando a bobina o botão B0, ele desenergiza K1, abre esse contato, desenergizando todo o circuito. Então, abre o contato aqui volta para a posição inicial, né, o contato do relé temporizador, desalimenta K2, que faz com que desligue a lâmpada aqui, tá certo? Então, esse é o segundo exemplo de aplicação aqui do relé temporizador. O último exemplo fica aqui, eu faço um circuito de comando que
ao pressionar um botão, uma lâmpada começa a piscar no intervalo de 2 segundos acesa e 2 segundos apagada. Ali eu não encontrei ainda no simulador, mas é só fuçar um pouquinho que a gente encontra, tá? Onde que troca o tempo. Mas enfim, a gente vai fazer um circuito que uma lâmpada fique piscando, né? Com um determinado tempo acesa e um determinado tempo apagado. E vamos utilizar aí um botão para desligar o circuito, né? Para um botão que vai iniciar e fazer ela piscar e um outro botão para desligar. Então tá aqui o circuito. O que eu vou precisar para fazer a lâmpada piscar? Vou precisar de acrescentar, eu vou usar os dois conceitos que a gente viu nos dois exercícios anteriores. Um é que você vai ter que usar o fechado, um contato normalmente fechado para depois de passar um tempo desligar, e o outro que é quando ligar, liga imediatamente, ele passa um tempo, ele desliga, né? Então, como que a gente vai fazer isso daí? Usar dois relés temporizadores, um que vai contar o tempo da lâmpada ligada e outro que vai contar o tempo da lâmpada desligada. Então, quem que vai contar o tempo da lâmpada ligada vai ser justamente o KT1, assim como a gente já verificou antes, tá? Daí, vou precisar só desconectar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Vamos apagar aqui. Algumas modificações ainda vou ter que fazer no circuito. Esse aqui está desde o circuito anterior. Então vou ter que apagar esse contato aqui, né? Vamos tirar ele daqui também para o relézinho daqui. Ele vai um pouquinho mais para frente, tá? Então ele vai ser esse relé aqui. Ele vai ser desligado pelo relé temporizador KT2, tá? Puxar ele aqui. Então veja só. Quando passar o tempo desse relé aqui, é que ele vai desligar a bobina de KT1. Daí eu já coloquei propositalmente aqui o contato de KT2, próximo aqui, né? E eu vou usar o contato normalmente fechado, né? Vamos só tirar esses contatinhos aqui também, que estão só atrapalhando agora. Pronto. Agora vamos tentar fazer a emenda aqui do... Vamos lá. Daí o contato o relé aqui do KT1, ele vai acionar, desligar o K2, né? Depois que passar o tempo, ele vai desligar o K2. Então, ele vai fazer com que seja ativado aqui na sequência, né? Vamos só puxar aqui o contato, tá? Então, veja só. Ele vai ligar o contato, ele que vai fazer com o contator K2 ligar. Então, deixar pronto o circuito aqui, ó. Então, funciona exatamente dessa forma aqui, ó. O K1 vai ser só um contator para manter ligado o circuito, né? Assim, quando eu apertar o botão vai ligar o K1, vai manter o circuito ligado, tá? Como está fechado esse circuito aqui, vai alimentar o KT1 e o contato de KT1 também está fechado, então vai alimentar K2, vai fazer com que a lâmpada ligue, tá?
Então veja só, todo o circuito está tudo fechado aqui e faz com que energize KT1 e K2 ao mesmo tempo. Vai passar o tempo de KT1, o que ele vai fazer? Ele vai sair dessa posição aqui, o contato dele, e vir para essa. E vai desligar então a lâmpada, porque desliga o K2 aqui, né? E ao mesmo tempo vai ligar o KT2, tá? Ligando o KT2, ele vai contar o tempo da lâmpada desligada. Quando passar esse tempo aqui da lâmpada desligada, ele vai mudar de posição aqui, desenergizando o KT1, né? Se desenergizar KT1, ele volta para a posição inicial, desliga KT2, que volta para a posição inicial aqui também, né? Então liga K2 de novo, ligando a lâmpada. Então ele vai ficar fazendo essa troca aqui entre K1, KT1 e KT2, fazendo com que a lâmpada fique piscando até que eu aperte o botão B0. Vamos simular lá, então apertando B1, ó, vai fazer, tem algum contato que não está bem preso aqui, provavelmente seja aqui nessa parte aqui, ó, tá? Vamos lá, ajeitar. Deixa eu só soltar o microfone aqui para ajeitar os fios aqui. Deixa eu colocar novamente aqui. Vamos ver lá se funciona. Então apertando B1. Ó, a lâmpada acendeu, tá? E vai fazendo esse processo aí, ó, desligando, ó, ligando e desligando o circuito. Então ele funciona o tempo ligado e o tempo desligado. Quando inicialmente aciona a bobina KT1 e o K2 junto, ligando a lâmpada, né? Depois passa o tempo KT1, ele vai energizar KT2, desligando a lâmpada, mantendo ela desligada. Quando passa o tempo KT2, ele desliga o circuito daqui para frente, iniciando o processo. Então a lâmpada vai piscando, né? Porque o K2 vai sendo energizado, contando o tempo, depois desligado, contando o tempo e energizado de novo, tá? Se eu quiser parar que o circuito pare de piscar a lâmpada, eu vou apertar o B0 e daí desliga todo o circuito, né? Interrompe todo o circuito porque eu desligo o K1. Para iniciar novamente, é só apertar B1 novamente, ó, fecha o contato selo e tudo começa a funcionar novamente. Então esses aí são os princípios de funcionamento do relé temporizador. Então, para esse vídeo seria esse dispositivo novo que eu queria apresentar aqui.